E ainda falando sobre economia, um destaque importante desta sexta, o Comitê de Elegibilidade aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para integrar o Conselho da Petrobras, condição para que ele possa ser indicado para assumir a presidência da companhia. Vamos então ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga traz para a gente detalhes dessa decisão. Houve alguma restrição imposta, Viga? Boa noite. Boa noite, meu caro Brau, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Como a gente já esperava, vinha antecipando aqui na Jovem Pan, não há vedações, não há restrições para que Caio Paes de Andrade se torne já na semana que vem presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. O Comitê de Elegibilidade se reuniu na tarde desta sexta-feira e aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para ser conselheiro e, por consequência, vai ser indicado para ser o presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. Lembrando que esse atalho foi criado depois que o químico industrial José Mauro Coelho decidiu renunciar ao cargo de CEO da companhia no início desta semana. Meu caro Brau, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, a ata dessa reunião, desse comitê de elegibilidade, só sai daqui a mais ou menos 7 dias. No entanto, pelo que a gente pôde apurar, é que dos 4 membros integrantes do comitê, 3 votaram a favor do nome de Caio Paes de Andrade. Um desses integrantes teria sido contra, alegando, justificando que não se enquadraria nem no Estatuto Social da empresa, tampouco na lei das estatais. A gente fica no aguardo, na expectativa da divulgação dessa ata e com todas as justificativas do que foi deliberado, do que foi discutido nesta sexta-feira. Portanto, a reunião do Conselho de Administração, que estava prevista para acontecer ainda hoje, para referendar o nome de Caio Paes de Andrade, ficou para a próxima segunda-feira. Então, a gente pode dizer que Caio Paes de Andrade, na segunda-feira, inicialmente, vai ser eleito conselheiro e, posteriormente, logo em seguida, novo presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. Essas mudanças têm como objetivo principal mexer com aquilo ali, com o preço dos combustíveis nas bombas, que não param de subir. Com a chegada de Caio Paes de Andrade, a expectativa é que haja uma mudança, uma reformulação profunda na diretoria e depois também no Conselho de Administração, que é o órgão máximo da companhia. Falar em preços, meu caro Brown, o ministro do STF, André Mendonça, concedeu nesta sexta-feira mais prazo para que a Petrobras justifique a sua política de preço, seu aumento de preços. Isso aconteceu nesse pedido do ministro após aquele reajuste parrudo, robusto que aconteceu durante o feriado prolongado. 5,2% aproximadamente para o litro da gasolina e 14,2% aproximadamente para o litro do diesel nas refinarias. E por falar nesses dois combustíveis, pesquisa da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, apontando para altas de gasolina e também de diesel. Só para fechar, viu, Brau? Diesel e gasolina atingindo níveis recordes, a reboque justamente desse aumento que aconteceu no feriado prolongado. Já tem locais aqui no Brasil onde o diesel e a gasolina estão custando quase R$ 9,00. O diesel sobe pela 3ª semana seguida e a gasolina, depois de recuar na última semana, segundo a ANP, está voltando a subir os níveis mais altos de toda a série histórica da agência reguladora. Brau. Pois é, né? E aí, em meio a esses aumentos todos, a pergunta que o consumidor se faz é quando que pode haver alguma mudança? Será que com essa troca aí na presidência da Petrobras, Viga, isso pode acontecer? Pode haver uma revisão dessa política de preços da Petrobras a partir dessa chegada de Caio Paes de Andrade ao comando da empresa, Viga? Brau, alguns diriam que essa é a pergunta de $1 milhão. A intenção é essa, né? Ao se mudar a cúpula, se mudar a diretoria e, consequentemente, os conselheiros da empresa. Mas para a mudança no órgão máximo, no Conselho da Petrobras, ainda precisa ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária, que não tem prazo ainda para acontecer. Uma vez convocada, ela tem um intervalo de 30 dias para ser realizada. Ou seja, tudo tem que passar pelo Conselho, pelo órgão máximo da Estatal Brasileira de Petróleo. Sem isso, dificilmente qualquer política de preços, seja essa ou uma futura, conseguirá atender os anseios do Palácio do Planalto ou ser alterada, ser modificada. Mas Caio Paes de Andrade chega com essa missão de mexer na, agora polêmica, para muitos malfadada,
política de paridade de preço internacional, que leva em consideração basicamente duas variáveis: cotação do dólar em relação ao real no mercado interno e também o barril do tipo Brent no mercado internacional, que está muito pressionado, muito influenciado por essa guerra entre russos e ucranianos. Vontade em mexer no PPI. Agora, se vão conseguir, essa é uma história um pouco mais complexa, complicada e até demorada, viu, Brau? Vamos acompanhar então. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Bom final de semana aí para você. Roberto Mota, eu que espero então, diante desse cenário difícil, como o Viga narrou agora pra gente, desse cenário que impõe algumas dificuldades para possíveis mudanças, para mudanças mais drásticas aí no comando da Petrobras, que você espera dessa nova gestão que deve se iniciar na semana que vem, Mota? É complicado mesmo, Brau. Não existe um remédio, uma bala de prata, né? O que a gente espera agora é um maior alinhamento entre a direção da empresa e o governo federal, que afinal de contas é o acionista majoritário. É o mesmo dilema que a gente tem sempre explicado aqui. A Petrobras, ela é estatal, ela é controlada pelo governo federal, então ela precisa se alinhar de alguma forma com as políticas do governo. Por outro lado, ela tem acionistas privados que visam lucro, precisam ser remunerados. A alta dos combustíveis tem origem na guerra da Ucrânia. Agora, o preço do barril é volátil. Vamos lembrar aqui, é uma notícia que às vezes a gente esquece. Em abril de 2020, o preço do barril do petróleo chegou a ficar negativo no mercado internacional. Então, os preços sobem e eles descem. Depois eles sobem e descem. Essa crise vai passar como todas as outras. Enquanto ela não passa, a gente precisa minimizar o impacto. E agora, com Paes de Andrade na presidência, a gente espera um maior envolvimento da Petrobras nisso. Agora, Fabi, ainda na esteira dessa mudança, nessa troca de comando na Petrobras, algumas alas do governo defendem mudanças na lei das estatais, que é uma diretriz para a atuação das estatais aqui no Brasil, inclusive, claro, a Petrobras. Você vê com bons olhos essa tentativa de alterar alguns trechos dessa lei? Vejo com bons olhos, porque eu ouvi muitas reclamações de ausência de transparência. E isso é uma das causas assim principiológicas de algo que ainda pertence à parte do Estado. Então, por ser uma estatal, ela precisa de transparência, por exemplo, em relação quando a gente tem uma diminuição do preço dos combustíveis. Isso não é repassado automaticamente para os postos de gasolina. Nós ouvimos recentemente uma pessoa de associação que cuida de postos de gasolina e explicou o problema disso, a ausência de transparência. Então, é preciso fazer alguns ajustes para a melhora do serviço em geral.